Hyundai Qatar. Como prometido, cá estamos para falar do Mundial Qatar 2022. Como primeiro tema, iremos fazer uma retrospectiva das edições passadas até Qatar 2022. E iremos começar mesmo de 1994, os Estados Unidos da América. Pronto, como convidado, nesse caso residente, cá tenho o meu ilustre grande Egidio Plácido. Egidio, boas. Olá, saudações, muito obrigado mais uma vez pelo convite para vir falar aqui sobre o desporto e concretamente para o futebol, neste caso em concreto acerca do Mundial 2022, que terá lugar pela primeira vez na zona oriental do mundo, nesse caso, o chamado Médio Oriente. Egidio, se eu for a lhe questionar em 1994, onde é que esteve? Pode conseguir responder essa pergunta? Em 1994, como eu me lembro, ainda estava residia na cidade de Xaxá, terra natal, e praticamente não cheguei a acompanhar jogos mundiais nessa altura, porque também a idade não permitia. Mas a história muitas das vezes é preservada, temos fontes orais, temos fontes físicas. E quando falamos do Mundial dos Estados Unidos, o primeiro jogador que vem à mente de muita gente é o Romário, o baixinho. Mais do que isso, quando nós falamos do Mundial 94, é um Mundial que na verdade seguiu aos Jogos Olímpicos de 96, que também ocorreram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América, depois dos Jogos Olímpicos chamados Jogos Olímpicos de Barcelona, que apareceu chamada Dream Team norte-americano para basquetebol, para os que gostam de basquetebol. Mas mais do que isso, o Mundial 94 na África, nos Estados Unidos da América foi muito importante para o relançamento do futebol ao nível dos Estados Unidos da América. Antes disso, o futebol era visto apenas como modalidade feminina. Só as mulheres é que jogavam futebol e os homens jogavam o chamado futebol norte-americano, o soccer, futebol americano. E veja só que até os dias que correm, o futebol como nós conhecemos fora da América, até hoje é o quinto desporto mais seguido, não é o primeiro, segundo, terceiro. Veja só. Claramente, mais Mundial 94 foi muito importante para o relançamento do futebol. Diz que futebol é seguido, é o quinto mais seguido em termos de desporto masculino, porque no desporto feminino, o futebol nos Estados Unidos da América é do top. Não é por acaso que os Estados Unidos da América tem das melhores seleções de futebol feminino do mundo. É porque o futebol feminino nos Estados Unidos, se calhar, é dos países em que o futebol está muito mais relaxado comparativamente aos outros. É verdade que leva a desvantagem comparativamente aos europeus, porque aí está, os europeus têm toda a estrutura, têm toda a máquina da UEFA que ajuda a desenvolver mais. Mas ainda a questão que me coloca, falando do Mundial 94, de facto a grande evidência, a estrela maior foi o Romário, atualmente já retirado, deputado federal dos Estados Unidos, político, deputado federal no Brasil, em que foi a maior atração do Mundial 94, de uma seleção brasileira que tinha lá um conjunto de jogadores do top, jogadores como Passarella e Confusão, eram jogadores de top, Bebeto, que foram os mais conhecidos. O Ronaldo Rosário de Lima, o chamado fenômeno, ainda tinha nessa altura, quando vai a Barcelona 96, ainda era um garoto, praticamente 16 anos, conseguiu ir ao Mundial. Portanto, era uma seleção brasileira que carregava consigo a responsabilidade de voltar a colocar o Brasil no rótulo das grandes seleções. E veja que foi o quarto título da seleção brasileira. Depois do interregno enorme, o Brasil sem conquistar nenhuma prova internacional. E veja que em 94 consegue voltar a grandes. E veja que o campeonato de 94 foi a 15ª edição. E pronto, teve como jogos de abertura, o jogo foi sediado na cidade de Chicago. Pronto, Chicago, depois teve aquela final Brasil e Itália. E pronto, 94 passou, entramos já em 98. Só que pronto, quando falamos de 94, os Estados Unidos tivemos algumas seleções estreantes, como é o caso da Arábia Saudita, um país do Médio Oriente. Mas falando de seleções africanas que participaram, tens alguma memória de alguma seleção Claramente, africana? para todos nós quando falamos dos mundiais 94 e
subsequentes Jogos Olímpicos 96 e depois Mundial 98, todos nós nos recordamos das grandes super águias, da grande seleção nigeriana, que era composta de jogadores como Austin J.J. Okocha, Sunday Oliseh, Nwankwo Kanu e tantos outros, que eram, se calhar, das melhores seleções africanas mais cotadas que já tivemos. Aliás, este grupo de atletas não podemos nos esquecer que esta seleção da Nigéria, que fez brilharete no Mundial 94, voltou a vencer os Jogos Olímpicos de 96, justamente nos Estados Unidos da América, numa final que faz contra a Argentina. Portanto, estamos a falar de uma seleção africana como a Nigéria, que durante aquele período de 10 anos, foi a dominadora. Infelizmente, este grupo nigeriano todo não conseguiu ganhar nenhum campeonato africano. E veja, enquanto nós falamos, algumas imagens vão passando na tela dos nossos telespectadores. Sendo de 94 para 98, tivemos já a sede da Copa na França pela segunda vez. A França foi campeão pela primeira vez. Bom, o Mundial França 98 é um Mundial que se calhar para mim fica marcado. Okay. É um Mundial que tive a primeira vez que eu assisti jogos do Mundial. Okay. Foi justamente no Mundial 98 que tivemos grande estreia de uma seleção da seleção da África do Sul. Okay. Uma seleção sul-africana que acabava de vencer o CAN em 96 aqui mesmo na África do Sul, depois de um longo período que a África do Sul esteve radiado do futebol por causa do apartheid, por causa de questões racistas. A África do Sul volta aos mundiais, faz a sua estreia. O jogo inicial coube a grande equipa da Dinamarca, a equipa do famoso Michael Schmeichel, os Laudrup e outras craques que andavam aí. E veja que naquela seleção dinamarquesa, e a África do Sul fez o que podia fazer, mas não tinha muitas hipóteses. Portanto, o Mundial 98 tem também esta grande França. Sim, foi aquela final no Estádio Olímpico, uma final dramática para a seleção brasileira. Okay. Uma seleção brasileira que vinha de uma grande conquista que era o Mundial 94, e uma seleção brasileira que também estava envolvida em uma polêmica, se assim podemos dizer, porque o selecionador nacional brasileiro, o Mário Zagallo, decidiu na altura deixar por fora um jogador como Romário, que acabava de ser a maior estrela do mundial anterior. E acima de tudo foi um Mundial em que todos os credenciais do Ronaldo vieram de cima. E de facto foi um Mundial interessante a seguir. A seleção francesa é uma seleção muitíssimo forte. Aquela final em Saint-Denis não tinha muita hipótese para dizer. É verdade, há uma história muito interessante desta final. É que todos nós passamos a conhecer uma grande estrela chamada Zinedine Zidane, em que logo no primeiro jogo do Mundial ele é administrado para a cartolina vermelha. Ficou tantos jogos do Mundial sem poder jogar, e aparece na grande final a fazer 2 gols de cabeça contra uma seleção brasileira poderosa do Brasil. E a França acabou ganhando o Mundial com toda a justiça. E veja que essa Copa teve como melhor marcador o David Solis, que foi o artilheiro da Copa com 9 gols. E acima de tudo, este Mundial, para mim, algumas memórias que eu tenho. Por exemplo, a seleção como da Croácia. Que tinha o Devil Sugar, acabou sendo um dos melhores marcadores melhor marcador do Mundial 98, Devil Sugar, o Alan Boban, que eram jogadores de altíssimo nível. Hoje em dia nós falamos da Croácia e a gente às vezes, todo mundo conhece Modric. Conhece e outros, Mandzukic e outros, mas o atual presidente da Federação Croata, que é o Devil Sugar, foi o grande avançado, foi o grande jogador da seleção croata. Portanto, foi uma das grandes surpresas ver a seleção da Croácia. Foi uma grande surpresa ver a seleção da Dinamarca, que tinha, para além do Peter Schmeichel, que era o guarda-redes da seleção dinamarquesa, tinham os irmãos Laudrup, o Brian e o Michael Laudrup, que eram excelentes jogadores.
portanto, foi um Mundial em que grandes jogadores... Aliás, nós temos que voltar a fazer referência aos nossos cá, os africanos, a seleção nigeriana, mais uma vez. Sim, comandada por Borja Miltonovic na altura, okay. Conseguiu passar na fase de grupo, aplicando derrotas copiosas, 4-2, por exemplo, batendo uma seleção como a Espanha. Hoje em dia é impensável, mas a Nigéria teve essa proeza em 98 de passar por cima de seleções como a Espanha. Coreia do Sul, Japão, 2002, 17ª edição da Copa. O que é que lhe vem a mente? Primeiro mundial fora da Europa e fora da América. Este mundial teve uma grande surpresa logo na primeira jornada, no jogo de abertura. A seleção campeã mundial, nesse caso, a França, perde no primeiro jogo com o Senegal. Okay, uma seleção africana. Foi uma seleção africana Senegal. Okay. Este foi o primeiro. Aliás, vale a pena referir que a França não conseguiu passar da fase de grupos. Okay. No Mundial. Foi campeã nacional e não conseguiu passar da fase de grupos. Teve muitos problemas. Jogadores como Zidane lesionado. Okay. E teve muitos problemas a seleção gaulesa e não conseguiu passar da fase de grupo. Aqui a proeza toda vai para a seleção senegalesa, que conseguiu passar a fase de grupo também e fez o brilharete com aquela equipa do El Hadji Diouf, Papa Diop, o atual selecionador nacional do Senegal, Aliou Cissé, o Ferdinando Coly, portanto, Tony Silva, uma seleção senegalesa que deixa muitas saudades. Veja que quando falamos de Mundial de 2002, há um jogador que vem à mente de muitos. Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Melhor artilheiro da Copa 2002 com 8 golos. Mas não foi o melhor jogador. O melhor jogador acaba sendo um guarda-redes. O guarda-redes da seleção alemã acaba sendo o melhor jogador do torneio, mas o melhor marcador fica o próprio Ronaldo Fenômeno. E acima de tudo, o que chama a atenção ao Fenômeno é que vinha de uma lesão, uma paragem prolongada de uma lesão que teve ao serviço do Inter. E havia muitas dúvidas se o Ronaldo iria ou não ao Mundial. Mesmo assim, o Scolari, na altura, o Filipão, confiou no Ronaldo. O Ronaldo fez um Mundial extraordinário. E, acima de tudo, foi uma grande estreia do Ronaldinho Gaúcho, que encheu o campo. Quem não se recorda daquele jogo contra a Inglaterra, um livre, Brasil a perder nos oitavos de finais, a perder por 1-0, e a magia do Ronaldinho e também do, quem mais? Camisola 10, o rival também. E veja, nesta Copa tivemos a maior goleada. Alemanha 8, Arábia Saudita 0. Bom, tudo indicava que a seleção germânica podia vencer o Mundial 2002. E é uma história que se conta. Se calhar, quando falamos do Mundial 2006, é que vai se perceber melhor. Há uma história que se conta, que não é história, é uma realidade. É que a Alemanha, a partir do momento que perde a final com o Brasil, começou a trabalhar na base para ter uma estrutura para o futuro. É verdade que doeu muito para os germanos perder aquela final, que em termos de jogo claramente foi a melhor equipa. Foi a melhor equipa em campo, jogou melhor, dominou a seleção brasileira, mas acaba não vencendo o jogo. Há uma história que se conta, quando digo uma história que se conta, porque a partir daquele momento a seleção germânica, a Alemanha começou a trabalhar na base, colocou nas escolas primárias mais de 350 treinadores de futebol a trabalhar na base ao nível das escolas primárias e secundárias. E o resultado é que apareceram os Mario Götze, que nós hoje estamos a falar, os Müller, os Podolski, que nós estamos a falar deles hoje em dia. Na verdade, naquela altura também tinha muita estrela, como o Mechul, Oliver Kahn, Mechul, e o Stefan Effenberg, Mike Ballack. Tinha muitas estrelas, mas... E veja que foi uma Copa muito estranha, que tivemos como terceiro classificado a Turquia. Bom, é uma seleção turca que fez um Mundial excelente, se assim podemos dizer. A Turquia, se tivermos recordado, ele perde a meia-final com o Brasil, no jogo em que a Turquia, jogadores como Masisi e outros tantos, fizeram um grande jogo naquela meia-final. A lei do mais forte acabou
acabou se evidenciando, mas não, foi uma Turquia muito forte, foi uma Turquia muito bem organizada e fez um excelente campeonato do mundo. E veja, foi a última edição das Copas do Mundo, onde o jogo da abertura não era mais feito pela a seleção campeã, mas sim pelo anfitrião. Sim, a questão do Mundial de Coreia do Sul, até podemos chamar outras questões de análise, porque havia muito ceticismo. Porque todas as outras edições do Mundial ou eram feitas na América do Sul, ou eram feitas no continente americano, ou no continente europeu. Havia aqui muito ceticismo se o continente asiático estava em condições de organizar um Mundial. Olha aqui o Japão e Coreia, Japão, estamos umas ilhas, e conseguiram organizar um dos melhores campeonatos do mundo até agora realizado. O Mundial 90 de 2002 foi tido como um dos mundiais que teve uma das melhores médias de assistência de jogos. Portanto, foi um mundial em que, de certa forma, quebrou com a hegemonia da Europa e também das Américas. 2006. É verdade que no Mundial 2002 a antiga percepção dos vencedores dos mundiais voltou a acontecer. Porque até 2002, mais ou menos, 2006, foi o até aí os países europeus ganharam todos os mundiais realizados na Europa. E os países não europeus ganharam todos os mundiais realizados fora do continente europeu. Portanto, esta é uma curiosidade que se levou para a Ásia e, curiosamente, nenhum país europeu foi vencer o campeonato fora da Ásia. Ou seja, até 2002, que foi o último campeonato realizado fora da Europa, antes, em termos de vencedores, o Brasil, nesse caso, foi o vencedor. Até 2002, nenhum país europeu conseguiu vencer um campeonato fora da Europa. Então, essa é uma curiosidade. É um dado curioso. Sim. Chegando já a 2006, um dos grandes dias foi a própria final, a cabeçada de Zidane, um jogo épico. Se não me falha a memória, o jogo foi no Allianz Arena de Munique. Exatamente. Que é o atual campo usado pelo Bayern de Munique. Bom, o Mundial 2006 primeiro foi uma grande desilusão para a equipa da casa, porque a Alemanha apostou todas as fichas para vencer o Mundial em casa, e para isso foi chamar o treinador Klinsmann, que foi o grande capitão, o grande jogador da seleção germânica, e foi chamado como selecionador nacional. Mesmo assim, com todas as estrelas que tinha a seleção germana, não conseguiu vencer o campeonato, a Copa do Mundo na sua casa. E veja só, foi uma final manchada por esta cabeçada do Zidane para o Materazzi. para o Materazzi. Até hoje em dia continua assim picando. Este episódio parece que ainda não ultrapassou os dois, ainda continua as picardias entre os dois, ainda continua. Mas enfim, são situações de futebol. O defesa sempre vai provocar os atacantes, que resta o atacante ter cabeça suficiente para poder perceber que trata-se de uma provocação. Portanto, é uma situação normal. Até hoje em dia há especulação de que será dito. Nem o próprio Zidane e nem o próprio Materazzi ainda não vieram ao público vir explicar o que é que de facto terá acontecido. E veja só, foi a primeira Copa do Mundo organizada na Alemanha, pôs a divisão entre a América Federal e a América Ocidental. Por hoje é tudo. Ficamos em 2006 na Alemanha e na próxima edição continuamos 2006, 2010, 2014 e 2022. Egídio, últimas considerações? Bom, em jeito de fecho, dizer que continue a assistir o canal, que nós sempre que possível vamos trazer tudo aquilo que sabemos sobre futebol e concretamente sobre a realização dos campeonatos do mundo. Vem aí outras curiosidades relativamente ao Mundial 2002 em concreto,
como é que está sendo organizado. 2022 nesse caso, como está sendo organizado, quem são os organizadores, quais são os estádios. Portanto, vamos falar um pouco de tudo sobre os mundiais. Muito obrigado. Por hoje é tudo. Não esqueça, ative o selinho das notificações. Até a próxima. Tchau.